O fenômeno misterioso chamado de quasar está entre os núcleos galácticos ativos mais violentos e potentes. Os quasares, objetos quase estelares, estão muito distantes e são muito brilhantes. O mais brilhante deles tem 1 trilhão de vezes mais brilho que o Sol. São correntes espetaculares de energia eletromagnética, faróis brilhantes que iluminam os céus por bilhões de quilômetros. Essas fontes de energia são um lembrete do poder luminoso do universo. Um quasar pode ser mais brilhante que uma galáxia. O telescópio espacial Hubble tirou fotos de um quasar chamado 3C273 e vimos um grande jato de material expelido do lado, quase do tamanho de uma galáxia. Esses núcleos galácticos ativos são estranhos. Como demonstram os núcleos galácticos ativos, o espaço é um lugar violento. Na verdade, há uma grande colisão acontecendo. Bem perto de nós. Quem é o culpado? É a galáxia anã, Cão Maior. Como o nome sugere, galáxias anãs são pequenas e mais difíceis de detectar. A galáxia anã Cão Maior move-se em direção à Via Láctea. São 2 galáxias em rota de colisão, da qual não podem escapar devido à força da gravidade. Quando uma pequena galáxia aproxima-se de uma grande, ela se estica e se distorce com a força de atração. A gravidade da galáxia maior puxa e alonga as estrelas da galáxia menor. Em um conjunto de galáxias que esteja espaçado, como estes discos estão espaçados no gelo, todas as galáxias estão em movimento. E, de vez em quando, uma galáxia se choca com outra. Quando isso ocorre, a galáxia é distorcida e esticada. Os discos são duros, mas as galáxias são muitas estrelas e cada uma sente a gravidade das outras. Elas se contorcem e formam um arco de estrelas em movimento. É assim que as estrelas de uma galáxia longínqua podem percorrer bilhões de quilômetros de espaço. E se entremear em nossa galáxia. Mas o que fez as estrelas unirem-se em galáxias? Porque a matéria e a massa do universo formaram essas estruturas espetaculares. Para encontrar a resposta, temos de atrasar o relógio bilhões de anos. Se voltarmos o suficiente no tempo, haverá um instante em que toda a matéria, espaço e tempo irão tornar-se comprimidos e compactados em um ponto incrivelmente pequeno. Uma singularidade gravitacional de dimensão infinita. Esse ponto explodiu em um espetacular Big Bang. Muito tempo atrás, a matéria e a energia que criariam as galáxias longínquas não estavam muito distantes. Tudo o que se transformou em uma galáxia longínqua e rompeu de uma singularidade gravitacional, que ficou conhecida como o Big Bang. Se voltarmos mentalmente o filme do universo, chegaremos a um ponto de densidade extremamente alta.
Se voltarmos o bastante, toda a massa e energia estarão em um só local e teremos densidade infinita. A expansão do universo nos diz algo muito profundo, que o universo teve um ponto de início no tempo. Nos momentos seguintes ao Big Bang, formaram-se as regras do universo e as estrelas. Uma das regras mais importantes é a lei da gravidade. Depois do Big Bang, o universo estava em expansão, mas algumas partes eram mais densas que as outras. Essas partes mais densas começaram a se contrair devido à gravidade e formaram as galáxias. Bolsões de gás dentro das nuvens que se contraíram formaram as estrelas, pois se contraíram ainda mais do que as nuvens de gás. Foram precisos centenas de milhões de anos para a formação da primeira galáxia. Não sabemos quando aconteceu. Vemos galáxias formadas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Vemos os primeiros objetos 500 milhões de anos após o Big Bang. Então, sabemos que os primeiros objetos surgiram nesse período, mas ainda não chegamos a um tempo em que não houvesse nenhuma galáxia. Para entender as galáxias longínquas, precisamos decifrar os mistérios da Via Láctea, o nosso lugar no universo. É difícil enxergar a estrutura de nossa galáxia, pois estamos dentro dela. Há limites ao que conseguimos ver dessa perspectiva. Além disso, poeira e gás bloqueiam nossa visão e não vemos muito longe na galáxia, nem em muitas direções. A Via Láctea é uma galáxia espiral com um diâmetro de 100 mil anos-luz e um núcleo compacto com 3 mil anos-luz. A maioria das galáxias é menor. A Via Láctea e muitas outras galáxias são como cidades, com um núcleo central denso e bairros menos densos. Nas galáxias espirais como a Via Láctea, o trajeto do centro aos subúrbios assemelha-se a uma viagem por uma rodovia. As estrelas em nossa galáxia orbitam o centro. Estamos a 30 mil anos-luz dele e demoramos 250 milhões de anos para completar a órbita. As estrelas movem-se em sua órbita, mas o que causa os belos braços em espiral? São como uma onda de densidade, uma área em que as estrelas estão mais densas, mais compactadas do que no resto da galáxia. Algumas estrelas entram nas ondas de densidade, outras saem, mas a onda permanece. É como o trânsito congestionado na rodovia. Se algo faz uma estrela mover-se mais devagar, as outras também se movem mais lentamente e surge um congestionamento. As galáxias parecem formar ondas de densidade naturalmente. A 2 milhões e 500 mil anos-luz de distância, uma galáxia gira, lançando um olhar atento em direção à Via Láctea. É a companheira de nossa galáxia, nossa maior vizinha e maior ameaça. É chamada de M31, mas nós a conhecemos como Andrômeda. Andrômeda é do mesmo tamanho que a Via Láctea, 100 mil anos-luz de diâmetro. É uma galáxia espiral com formação de estrelas menos ativas do que na Via Láctea, mas são bem similares. Andrômeda resultou de galáxias menores que se uniram ou interagiram.
Essa pode ser a causa do núcleo duplo de Andrômeda. 2 grandes conjuntos de estrelas situados em seu centro. Durante séculos,